Você sabe qual é a diferença entre autossabotagem e procrastinação? Eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essa dúvida. E pode acreditar, existe uma diferença essencial entre esses dois conceitos e é muito importante entender essa diferença para poder lidar melhor com eles. Então assista ao vídeo até o final, porque eu também vou dar algumas dicas que vão te ajudar a evitar a autossabotagem e a procrastinação. Procrastinação. Procrastinar nada mais é do que adiar alguma coisa, deixar para depois algo que pode ou deve ser feito agora. Na maioria das vezes, a procrastinação é crônica, ou seja, ela permanece por muito tempo na vida do indivíduo simplesmente porque ele não tem autocontrole. O procrastinador tem a crença de que se ele deixar uma atividade para depois, ele vai desempenhá-la melhor porque ele sente que o agora não é o melhor momento para fazer a atividade. A atividade geralmente tem um nível de dificuldade mais elevado, que gera ansiedade e serve como desmotivação para o procrastinador. Fica mais fácil entender o conceito quando a gente analisa o ciclo da procrastinação. A primeira etapa do ciclo ocorre quando você identifica uma tarefa ansiosa, uma atividade não necessariamente ruim ou negativa, mas que necessariamente gera ansiedade ou angústia. Esse é o começo do ciclo da procrastinação. Na segunda etapa vem a ansiedade propriamente dita, que causa um desconforto angustiante quando o procrastinador pensa em realizar a tarefa, o que leva a desculpas como estou cansado agora, amanhã vou fazer isso melhor, ou mesmo não é o melhor momento para eu fazer a atividade. A terceira etapa é a procura por outra atividade, e ela ocorre quando você procura por atividades que vão te gerar alívio momentâneo, como ligar a TV e assistir a uma série da Netflix. Lembre-se que essas atividades não precisam ser necessariamente prazerosas. Para aliviar a consciência, muitos procrastinam fazendo atividades rotineiras que são menos importantes que a tarefa que gerou a angústia, como por exemplo, lavar a louça, limpar a casa. A quarta etapa consiste no alívio da ansiedade, um estado de bem-estar por estar fazendo outra atividade que vai durar até a quinta etapa, que é o senso de urgência, que ocorre quando a pessoa percebe que precisa voltar para fazer a tarefa ansiosa. E então, o senso de urgência novamente vai te deixar ansioso e angustiado e o ciclo vai voltar a acontecer. Quando a tarefa tem um prazo para ser realizado, esse ciclo vai girar inúmeras vezes até o momento em que o procrastinador vai se deparar com o prazo limite. Esse prazo limite é bem subjetivo e ele varia de pessoa para pessoa, mas para algumas o prazo limite pode ser horas ou até minutos antes da entrega da atividade. É possível identificar o prazo limite na etapa 2, a etapa ansiedade, quando os pensamentos do indivíduo começam a se transformar. Primeiro ele pensa, estou cansado agora, e depois ele vai pensar, mas preciso entregar amanhã, então não tem mais jeito, preciso fazer essa tarefa ansiosa agora. Uma crença que muitos procrastinadores têm é que eles são mais produtivos quando estão sob pressão, mas essa é uma falsa crença. O que acontece é que quando alguém deixa a tarefa para a última hora, acontece um rush de adrenalina e o estado de euforia faz a pessoa acreditar que ela é mais produtiva daquela forma. Eu vou falar mais sobre procrastinação no final do vídeo. Eu vou ensinar para vocês uma estratégia efetiva para quebrar esse ciclo de procrastinação. Mas antes eu quero te explicar o que é a autossabotagem e por que ela é tão diferente da procrastinação. Então preste atenção porque talvez você tenha as duas coisas. Autossabotagem. A autossabotagem é uma estratégia cognitiva de criar obstáculos que impeçam a própria pessoa de performar bem em determinadas atividades, apenas para que depois a pessoa possa culpar o obstáculo em vez da própria capacidade. Diferente da procrastinação, a autossabotagem é um mecanismo de defesa que preserva a autoestima do indivíduo e não está necessariamente ligada à ansiedade e à angústia da procrastinação. A autossabotagem é muito comum em indivíduos perfeccionistas que têm medo de falhar em atividades profissionais e até mesmo pessoais. Segundo o dicionário de psicologia da American Psychology Association, os cientistas chegaram a esse termo para explicar o abuso de substâncias ilícitas e álcool entre indivíduos bem-sucedidos. Ou seja, muitas dessas estratégias de autossabotagem estão ligadas ao uso de substâncias. Por exemplo, imagine um jovem vestibulando que durante todo o ano não procrastinou e estudou diariamente para passar em uma faculdade pública. Um dia antes do Enem, ele decide beber com alguns amigos e fica acordado até as 4 da manhã. No dia seguinte, ele acorda de ressaca e vai fazer a prova com dor de cabeça.
Se por acaso ele não passar no vestibular, ele tem provas concretas do porquê isso aconteceu. Ele vai pegar o celular e mostrar as fotos para falar para as pessoas. Foi por isso que eu não passei. Olha o que eu estava fazendo na noite anterior ao vestibular. E caso ele passe, mesmo assim, ainda vai ter um motivo extra para glorificar a própria inteligência. Perceba que, nesse caso, não ocorreu a procrastinação, já que o vestibulando estudou durante o ano todo, mas ocorreu a autossabotagem no dia anterior à prova. Mas não se engane, porque os dois conceitos podem andar de mãos dadas. Uma pessoa pode se autossabotar não estudando, por exemplo, justamente porque tem uma tendência à procrastinação. Mas é preciso compreender que são dois conceitos diferentes. E lembre-se que o álcool não necessariamente precisa estar presente. Seria possível se sabotar simplesmente maratonando uma série de TV no dia anterior à prova ou a uma entrevista de emprego. Além da autossabotagem comportamental, existe também a autossabotagem reivindicada, em que o indivíduo usa desculpas mais subjetivas para culpar o próprio fracasso. Falas como, eu estava ansioso, não estava me sentindo bem no dia, eu estava muito estressado, são muito comuns. Nossa autoestima é muito frágil e a verdade é que a maioria das pessoas não gosta de demonstrar fraqueza e por isso a autossabotagem é tão utilizada. Agora, com esses conceitos em mente, eu vou ensinar para vocês algumas estratégias para lidar tanto com a autossabotagem quanto com a procrastinação. Estratégias. Antes eu tenho uma missão para você. Número 1, se inscreva no canal. Número 2, deixa o like. 3, compartilhe esse vídeo com algum amigo que tenha tendências procrastinadoras ou autossabotadoras. Pronto, agora vamos primeiro entender como lidar com a autossabotagem. Dica número 1. Identifique seus comportamentos autossabotadores e trabalhe sua autoestima. Talvez seja difícil para você identificar seus comportamentos autossabotadores prévios, justamente por eles serem inconscientes. Como a autossabotagem é comum em indivíduos com baixa autoestima, é muito importante que você trabalhe seu emocional. E com certeza a melhor maneira de fazer isso é fazendo psicoterapia. O psicólogo vai te ajudar a compreender seus medos e seus anseios humanos de falhar. Todo mundo tem medo da falha, mas cada pessoa lida com esse medo de maneira diferente. Lembre-se que quanto mais você entender seus medos e suas fraquezas, mais você vai ter controle sobre a sua autossabotagem. Dica número 2. Domine a habilidade e foque no processo em vez do resultado final. A autossabotagem ocorre quando o indivíduo vai ser avaliado. Logo, se ele foca, por exemplo, no objetivo de tirar notas altas, vai deixar de focar na atividade em si. Eu não quero soar repetitivo, mas por isso o flow e a psicologia positiva são tão importantes. E eu vou deixar linkado 2 vídeos que eu falo sobre isso. O primeiro é o meu manual de flow e o outro eu falo sobre como focar no processo. É um vídeo bem antigo e talvez você ainda não tenha assistido e se chama O Passo a Passo para Planejar Metas Mais Eficientes. A autoafirmação verdadeira também pode te ajudar. Se você realmente estudou para uma prova e domina aquele conteúdo, diga para você mesmo, olha, eu estudei muito e eu domino o conteúdo. Eu vou me concentrar na prova porque eu gostei muito de estudar esse conteúdo. Agora vamos para as dicas sobre procrastinação. Dica número 1. Desenhe no papel seu ciclo de procrastinação. Tente desenhar o mesmo ciclo que eu demonstrei nos slides de maneira personalizada. Isso vai te ajudar a visualizar o seu próprio ciclo de procrastinação. Dica número 2. Quebre a tarefa ansiosa em etapas. Quando a gente tem que fazer alguma coisa muito complicada, nós pensamos coisas como, nossa, é muita coisa, e a nossa ansiedade é automaticamente acionada. Então, tente planejar etapas da tarefa ansiosa. Por exemplo, vamos supor que você precisa escrever uma monografia. Coloque assim no papel. Etapa 1, pesquisar referências. Etapa 2, escrever a introdução, e assim por diante. Dica número 3, entenda o seu alívio. O segredo é compreender a etapa número 2 do seu ciclo de procrastinação, ou seja, o momento da ansiedade. Assim que você identificar que está nesse momento, pense que há 2 caminhos para seguir. Ou você passa para a etapa número 3 para encontrar seu alívio na procrastinação, ou você quebra o ciclo da procrastinação e pensa no alívio como uma forma de recompensa após a tarefa ansiosa. Por exemplo, vou escrever 500 palavras da minha introdução e quando fizer vou aliviar minha ansiedade preparando um cafezinho. Depois volto para escrever mais 200 palavras e assim que acabar, tento aliviar minha ansiedade encerrando o expediente assistindo a um episódio da série que eu estou acompanhando. É muito importante entender a função do alívio.
Quando você procrastina, você obtém alívio adiando a tarefa. E quando você quebra o ciclo da procrastinação, você obtém alívio terminando a tarefa. Entender essa diferença é fundamental para parar de procrastinar. E se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre seu ciclo de procrastinação ou comportamentos autossabotadores, deixe seu comentário aí embaixo para discutirmos. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!